Bom, olá, meu nome é Gabriel, eu faço parte do PET, do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. E hoje, no vídeo, eu vou apresentar sobre um tema muito recorrente no mundo da citricultura, sobre uma doença muito grave que ataca os pés de laranja, tanto os pés de laranja quanto os pés de limão, que é sobre o greening. Então, essa vai ser a linha de raciocínio que eu vou seguir, começando pela razão de escolha do meu tema, seguindo pela importância da citricultura no nosso país. Depois eu vou começar a tratar sobre o greening, o que é o greening, ciclo da doença, sintomas, controle, um artigo apresentando alguns dados relacionados ao greening e as perspectivas futuras, finalizando com a conclusão. Então, por quais motivos eu escolhi o tema greening? O greening, ele é uma doença, né, que ataca os pés de laranja e de limão. E justamente pela gravidade desse problema, dessa doença, que eu quis trazer esse assunto tanto para o vídeo quanto para a população, quem estiver assistindo. Porque eu mesmo que não faço parte desse mundo da citricultura e também não estudo sobre ela, essas notícias sobre a gravidade do greening chegaram até mim, mesmo eu não fazendo parte desse mundo. Então, eu queria apresentar ele para vocês, para que seja do conhecimento de todos, né? O que é o greening, como lidar com ele e quais métodos usar para não contaminar outros pomares com o greening. Começando, eu quero fazer uma contextualização da importância da citricultura no nosso país, iniciando pela cultura do limão. Essa tabela, esse mapa e esse gráfico foram retirados da FAO e do IBGE de 2021. Vamos começar por aqui. As exportações brasileiras de limão fresco. A gente consegue ver que em 2021 ela teve um pico de 125 milhões de dólares só de exportação do limão fresco. Então a gente consegue concluir que, juntamente com a laranja, o limão é um grande produto a ser exportado pelo Brasil. Já nesse mapa, é interessante nesse mapa o estado de São Paulo e de Minas Gerais, tanto na época de 81 quanto na época de 2021, elas concentram a maior parte da produção do limão em todo o país. Isso vai ter um nome específico que eu vou comentar nos slides a seguir, mas é interessante focar nos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Já no mapa relacionado às laranjas, é muito parecido com o mapa do limão. São Paulo e Minas Gerais continuam sendo os dois estados com a maior produção de laranja, tanto em 81 quanto em 21. Já nesses dois gráficos, retirados também da FAO e do IBGE de 2021, em 2021 teve uma área colhida de laranja de 578 mil hectares. Juntamente com esse dado, a gente tem a produção, que foi de 16 milhões de toneladas.
Justamente por isso que o Brasil é conhecido como a maior exportadora de laranja do mundo. Agora, o, agora que eu contextualizei, né, com dados econômicos, um conceito muito interessante que eu disse que ia apresentar, assim como aconteceu, né, em 81 e aconteceu também em 21, a maior produção de laranja e de limão está concentrada nos estados de São Paulo, mais específico na região central e no centro-oeste de São Paulo, e também em Minas Gerais, focada mais no Triângulo Mineiro. Esse, esse mapa retirado da Embrapa concentra, assim, mostra que a área em azul é a área atual do cinturão citrícola e a área em azul claro é a área de expansão do cinturão citrícola, justamente por causa dessas doenças. Agora começando a falar um pouquinho sobre o greening, traduzindo do inglês para o português, significa esverdear, justamente porque os frutos do pé de laranja ou de limão com greening, infectado com greening, eles não conseguem amadurecer normalmente. Então eles ficam num estado de amadurecimento, de esverdear o fruto até ele cair. Outra denominação dada para esse greening é o Hong Long Bing, que é doença do ramo amarelo, né? Traduzido do chinês para o português. E justamente por causa que o primeiro caso ele foi na China em 1919 e ele foi se espalhando pelos continentes e chegou aqui no Brasil em 2004. Uma das principais características do greening é justamente essa dificuldade no seu controle. Ela se espalha muito rápido e tem alta letalidade sobre a planta. Então, começando a falar sobre o ciclo da doença, ela pode ocorrer de duas formas. Enxertia, que é o método de reprodução dos pés de laranja e dos pés de limão, ou pelos psilídeos, que é esse inseto, que é o inseto dessa imagem. Começando pelos psilídeos, a forma de infecção por eles ocorre a partir da alimentação de um psilídeo em uma planta infectada. Por meio dessa alimentação, a bactéria entra no psilídeo e assim que a bactéria entra no psilídeo, ela é desenvolvida durante um período de 15 dias e assim, quando o psilídeo se alimentar de uma planta saudável, ele vai transmitir a doença para essa planta saudável. Então, essa planta vai ser infectada e durante um período de 4 a 10 meses, ela vai desenvolver o greening. E a velocidade da infecção da doença na planta é extremamente rápida, porque a bactéria ela vai viver nos vasos do floema e além disso ela vai se espalhar pelas plantas, pelas folhas, pelos frutos, nos frutos, nas folhas e nas raízes. Então ela vai infectar a, a árvore por inteira. Já a enxertia, eu trouxe uma imagem para ilustrar o processo de enxertia. Como vai ser mostrado no próximo slide. Então, esse é um exemplo de enxertia. A planta vai ser
infectada por meio do enxerto a ser colocado no porta-enxerto. Então, assim que o enxerto ele for se desenvolvendo, se ele estiver infectado, a planta inteira vai ser infectada junto. Os sintomas, então, do greening, eles podem aparecer depois de 4 a 10 meses depois da infecção pelos pecilídeos ou pelo porta-enxerto ou pela enxertia. E eu dividi os sintomas entre duas categorias, dois estágios da planta. Quando a árvore já está madura e quando ela ainda é jovem. Quando ela está madura, as folhas vão ser amareladas, como mostrado aqui na imagem. Além disso, elas vão cair, eventualmente elas vão cair, e as novas folhas a serem desenvolvidas, elas vão ter uma brotação na vertical, como mostrado aqui nessa imagem. Todas as folhas aqui estão na vertical. Além disso, como citado anteriormente, os frutos eles não amadurecem normalmente. Então, em vez delas desenvolverem, elas vão cair sem estarem amadurecidas. Já em árvores jovens, elas vão estar praticamente comprometidas em 1 a 2 anos. Aqui é uma comparação entre um fruto com greening, esse da direita, e um fruto sem o greening. Aqui a gente pode ver a coloração, como ela perde a coloração dela. Agora, em relação ao controle do greening, nós podemos dividir em vários métodos de controle para cada estágio do desenvolvimento da planta. Então, no período inicial do desenvolvimento da planta, a gente deve ter o controle de mudas saudáveis. A gente deve plantar mudas saudáveis. Já a partir do viveiro, né, que é onde eu vou adquirir as mudas das plantas para a área aberta, a partir desse momento, até o amadurecimento da planta, os controles podem ser diversos, mas o principal é a aceleração do desenvolvimento da muda, uma vez que, como dito anteriormente, a árvore jovem ela vai estar totalmente comprometida em 1 a 2 anos. Então, a partir do momento que ela está madura, nós podemos fazer o manejo nas bordas do pomar, erradicação das plantas infectadas e o controle dos pecilídeos. Aqui eu trouxe um artigo mostrando lições que nós podemos aprender sobre o controle dessa doença tanto em São Paulo quanto na Flórida. O artigo chama Management of Hornblende of Citrus, Lessons from São Paulo and Florida. Ele estabelece um programa de 3 etapas para o controle do greening. As etapas são plantar mudas saudáveis, controle do psilídeo e remover todas as plantas infectadas. Então, foram implantadas esses 3 etapas, tanto em São Paulo quanto na Flórida. Aqui, começando pela Flórida, o que nós podemos aprender com o que aconteceu lá? Lá, desde a época que o greening chegou no país, por meados de 2025, eles focaram em plantar mudas saudáveis, claro, e tiveram mais ênfase em controlar o psilídeo, em vez de remover todas as plantas infectadas. Como que é o controle do psilídeo?
por meio de inseticidas. E justamente por causa disso, pela aplicação desses defensivos, o custo por acre aumentou muito, quase que dobrou. Passou de $985 para $1.681 por acre. E isso começou a tornar inviável a produção de citros lá na Flórida. Em São Paulo, além de plantar mudas saudáveis, a gente teve um controle muito melhor do psilídeo e removemos todas as plantas infectadas. Tivemos a, entre aspas, coragem de remover elas. Justamente por causa disso, foram removidas 64 milhões de árvores entre o período de 2025 e 2022. Esses tratamentos diferentes que São Paulo deu para o greening e a Flórida deu para o greening trouxeram resultados diferentes, obviamente. Aqui, São Paulo continua com uma produção de laranja de 309 milhões de caixas, enquanto que a Flórida produz apenas 21 milhões de caixas. A gente manteve constante a nossa produção, apesar do greening. Já a Flórida, infelizmente, decaiu na sua produção. As perspectivas futuras para o controle do greening são a implementação de variedades tolerantes a essa doença, o melhoramento genético. Além disso, fica em cargo da engenharia e de outros cursos criar tecnologias de controle e manejo do greening. Por fim, o greening ele é uma doença sem cura, mas possui um manejo preventivo e integrado. Então, a solução mais inovadora que nós temos atualmente é ter esse manejo preventivo e integrado para ter o controle do greening. Essas foram as fontes que eu utilizei para apresentar. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.